Olá, amigos! Estamos começando mais um Ponto a Ponto especial do Natal e recebendo o nosso amigo e parceiro aqui do programa, Severino Celestino. Muito bem-vindo, Celestino. Um prazer todo nosso de poder estar aqui numa época tão importante, se bem que para mim o Natal tinha que ser todos os dias do ano, não apenas nessa época, mas vale ainda relembrar que esse homem dividiu o tempo e nesse período a gente sente assim uma energia gostosa, uma atmosfera que parece que o ar está mais purificado. Eu particularmente me sinto muito, mas muito bem nesse período. Acho que o Natal, inclusive eu procuro me isolar da questão comercial, de Papai Noel, dessas coisas, que isso são símbolos que às vezes, na minha ótica, afasta mais do que aproxima de Jesus. Então, para a gente começar, você falou justamente que Jesus ele dividiu o tempo, né? Então, com relação ao tempo, existe nos escritos, você que é um estudioso da Bíblia, né? Há alguma passagem que determine que foi exatamente neste período que Jesus nasceu? Há passagem que determina que não foi nesse período que ele nasceu. Na verdade, eu já fui a Belém umas 12 vezes. E é muito interessante, é um local que sempre me enternece, porque a palavra Belém, Beit Lehem, em hebraico é casa do pão, e Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então, quando você chega naquela gruta, aonde diz a história que Jesus nasceu, que pela lógica, pela geografia e pela história não foi em dezembro, porque se fosse em dezembro não tinham encontrado grutas livres para Jesus ficar com Maria, porque nessa época lá é muito frio. Então os pastores com certeza estariam todos nas suas grutas com seus animais, para proteger as ovelhas dos frios. E lá eu já visitei muitas grutas em Belém, inclusive os tetos delas são todos escuros, das labaredas e da fumaça das fogueiras que eles acendiam para aquecer os animais. E no mês de dezembro eles não podiam estar no campo, e Lucas fala lá no capítulo 2, falando do nascimento de Jesus, que depois que ele nasce, um anjo vai aos campos avisar os pastores que Jesus tinha nascido. Então, se fosse dezembro, os pastores não estavam nos campos. Então, ninguém pode precisar exatamente qual foi a data. O que pode se cogitar é que foi provavelmente na primavera, porque aí os pastores já poderiam estar nos campos sem aquele problema, que a primavera a temperatura já é compatível para que eles possam passar a noite nos campos, mas durante o mês de dezembro, impossível. Então, se não foi exatamente nessa data, por que a gente comemora no 25 de dezembro? Porque Roma foi sempre quem mandou. Quando Jesus nasceu, quem mandava naquela época, na antiga Palestina, era Roma. Então, Roma é que decidia tudo. E existia, em Roma, uma festa do solstício, que era a festa do sol, que se comemorava entre aproximadamente 21 de dezembro até o começo, até março, quando o sol renascia, que era a festa do solstício do sol, a festa para comemorar o renascimento do sol. E se festejava no dia 25 de dezembro. Então, depois do século IV, quando Constantino iniciou com a sua influência política em Israel e no cristianismo, aí foi estabelecido que aquele dia 25 de dezembro deveria ser o dia, não ser mais o dia da festa do sol, mas o dia do nascimento de Jesus. Então, a gente tem essas questões, que inclusive Jesus não nasceu no ano 0, ele deve ter nascido aproximadamente no ano -6, o que já dá uma crucificação não com 33, mas com 39. No ano 33, sim, mas não com 33 anos, porque não coincide. Porque Herodes, que mandou matar Jesus quando ele tinha aproximadamente 2 anos, Herodes morreu no ano -4 do calendário. Se Herodes morreu no ano -4, ele já tinha mandado matar Jesus antes de morrer, quando Jesus tinha aproximadamente 2 anos, porque as crianças que ele mandou matar
foi até 2 anos, para poder atingir Jesus. Então significa que Jesus deve ter nascido no ano -6, pela história. Então nossas contas estão todas erradas. Tudo fora do tempo. Você falou dessa festa do solstício. A festa do Natal começou a partir dessa mudança do solstício para o Natal ou já existia uma celebração? Existia uma festa pagã, que não tinha nada a ver com Jesus, tá certo? Aí depois é que se estabeleceu que o nascimento dele sendo no dia 25 de dezembro, então o Natal passou a ser. Deixou de ser uma festa pagã para ser uma festa cristã, e porque Natal é nascimento de quem? De Jesus. Você falou com relação à parte comercial, né, que essa época tem muito. A gente sabe que o comércio em si, todas as datas especiais, né, Natal, Dia dos Pais, das Mães, é um jeito de explorar. Mas existe também a simbologia, né, do arrumar a casa, da árvore, das luzes. Essa simbologia, ela tem alguma origem na época de Jesus, das tradições de Jesus, ou não? Isso é apenas comercial? Comercial, mas é o seguinte, as coisas foram acontecendo e o comércio foi se aproveitando. A árvore é uma festa que veio muito depois, que existia na Europa a crença de que existia um carvalho, que nele estava um espírito. E aí um padre chamado Wilfrido, ele mandou queimar os carvalhos, porque queria afastar os demônios, ou os espíritos que estavam no carvalho. E aí diz a lenda que houve uma tempestade, um relâmpago, que explodiu todas as árvores, foram destruídas, mas sobrou um pequeno pinheiro. E o pinheiro passou a ser o símbolo da resistência. E aí passou a ser um dos símbolos do Natal. O presente, que vem com a história dos reis, que trouxeram ouro, incenso e mirra, que nem eram reis, nem eram 3. São coisas assim interessantes. Mas as coisas foram se adaptando e chegando para o Natal. E na Europa, tem a história de um senhor chamado Santa Claus, que muita gente fala, que na verdade o nome dele era Nicolau, e Nicolau era um muito bom. Então ele tinha um vizinho que ele soube que o vizinho queria casar a filha, mas não tinha condições. Então ele foi escondido e jogou pela janela umas moedas de ouro e fizeram o casamento dela, mas ninguém sabia quem foi aquele benfeitor. E aí, nas outras pessoas que iam tendo necessidade, ele ia provendo, mas anonimamente. E depois descobriu que ele era um homem bom, e depois que ele morreu, a igreja o santificou, São Nicolau, e passou a ser o símbolo do Papai Noel. Aquele que vem pela chaminé, com uma rena. Quer dizer, daí para frente foi só, puseram um fraque na história, aperfeiçoaram, mas a coisa cresceu tanto que se você perguntar hoje a uma criança até 5, 6 anos o que é o Natal para ela, ela vai dizer que é Papai Noel. Ela não disse que é Jesus. Então a minha preocupação não é, eu acho que tudo tem que ter eu não sou contra o comércio, porque afinal de contas dá emprego a muita gente, né? Emprega a família, as pessoas precisam da subsistência. Eu não sou contra, seria fanatismo eu condenar isso. Não, eu acho que as pessoas têm que ser lembradas que todos esses símbolos pertencem a um ser central que é Jesus. Ele é o principal, ele é que é o dono da festa, ele é que não pode ser esquecido. Ele não pode ser trocado, o lado espiritual, pelo material. Quando eu chego em Belém, a primeira vez a 5ª vez que eu fui a Belém, nós temos um guia em Belém chamado Nicolas. É um árabe, e Belém pertence hoje à Cisjordânia, não é Israel. É a parte da Jordânia aqui, árabes, assentamentos palestinos que vivem ali. Mas numa boa, eles se dão muito bem. Agora, com a história, quem está lá não vem para cá, quem está cá não vai para lá. Embora existam muitas pessoas de Belém que
que trabalham em Israel, em Jerusalém. Mas não podem entrar de carro, porque o carro de carro bomba, fizeram um muro, é aquela questão de segurança. E Nicolas disse, professor, tem uma área aqui, em Belém, que ninguém entra, não tem acesso a turista, porque tem umas coisas diferentes e que os turistas não têm muito acesso. Mas se o senhor quiser entrar com as Wanda e Márcia, que são as dirigentes da empresa, eu consigo falar com o padre, vocês entram e visitam, vale a pena visitar. E eu com essas coisas, que eu sou uma pessoa curiosa, eu digo, deve ter alguma coisa aí importante, né? Aí eu tinha visitado a igreja, o local da manjedoura, onde tem uma estrela de 5 pontos, de 14 pontas, onde Jesus nasceu, lá na gruta, na manjedoura. E eu, do lado da manjedoura, tem uma porta de ferro fechada, e nós entramos por ali. Quando nós entramos, a porta bate, parece aquela coisa que você está isolado e que não vai mais sair dali, né? De terror. Terror. Aí eu entrei, agora eu estranhei, porque à medida que eu fui entrando, eu fui vendo uma energia diferente. Tinha assim uns salões, como fossem umas grutas também, paredes de calcário, tumbas, muitas tumbas, como fosse lápides de pedra também, e uma parede assim, tinha uma grade de ferro, toda desenhada. Quando eu coloquei o rosto naquela grade, eu tive um impacto, porque ali tinha uma sala quase do tamanho dessa, cheia de ossos das crianças que foram mortas por Herodes no tempo de Jesus. Eu tive aquele choque. Impacto grande. Eu digo, meu Deus, ainda tem osso daquela época. Aí eu fui ver que o osso pode durar até 10 mil anos. Se acha osso ainda nas escavações do tempo do homem da caverna, né? Aí saí um pouquinho, aí tinha um quadro na parede, onde estava Herodes, apontando assim com o dedo, soldados com as espadas meladas de sangue, crianças mortas no chão, e uma mãe assim, chorando, vendo o filho cortado na frente dela, e na parte do quadro, assim, da pintura, José, Maria e Jesus caminhando para o Egito, enquanto eles eram sacrificados. E mais vizinho um quadro, esse foi que me chamou a atenção, Jesus abraçando assim, muitas crianças. Os braços dele envolviam assim umas 200 ou 300 crianças, e escrito em grego, os primeiros mártires. Aqueles primeiros os primeiros mártires que deram a vida para que Jesus sobrevivesse. Eu saí de uma certa forma muito, sei lá, tenso, reflexivo, porque aquilo foi uma realidade que mexeu muito com a minha cabeça de ver aquela situação em torno. É porque a gente lê, sabe, dessas mortes, mas a gente nunca para pensar nesse papel deles. Aqueles crâniozinhos pequenos, que eu sou acostumado, eu fiz área de medicina, de saúde, e eu vi muito crânios humanos, mas crânios maiores. Aquilo era crânio mesmo de criança, ossinhos pequenos dos braços. Quando eu saí de lá, que eu cheguei, ninguém sabia que eu tinha ido lá, eu, Wanda e Márcia. E quando nós chegamos do outro lado da manjedoura, onde era o quarto de José, onde Jerônimo fazia a tradução da Vulgata, aí quando eu fui chegando, uma senhora do grupo deu um grito, mas um grito de pavor, aquele grito assim muito forte, e eu digo, meu Deus, imediatamente eu tentei partir para dar um amparo, mas eu tenho uma entidade que anda comigo, que ela me orienta em algumas ocasiões. Ela disse assim, não vá, deixe ela curtir a sua dor, porque ela foi mãe de uma das crianças mortas por Herodes. Olha, na hora eu não esperava nunca uma revelação daquela. E o que tinha me chamado a atenção no quadro era uma mãe chorando sobre o filho morto por Herodes. Aí ligou assim de uma forma, ela não sabia que eu tinha ido lá, eu não sabia que ela tinha problema de gestação, ela não engravidava. 2000 anos
ainda, e ela foi ali para drenar um trauma do tempo de Jesus. É Jesus resgatando, é Jesus auxiliando ainda hoje aqueles que foram direto ou indiretamente ligados à passagem dele no planeta. Então, toda vez que eu vou a Israel, eu tenho revelações assim fortíssimas, que cada vez mais me faz eu sentir o quanto Jesus foi e será importante em nossas vidas. Porque depois eu fiz uma viagem também com essa senhora e o marido dela à Grécia, à Turquia, e eu nunca disse isso para ela, mas eu fui conversar com ela para saber, e ela se abriu, parece que ela precisava realmente me dizer o que era a vida dela como mãe, que ela não tinha condições, que ela sempre quis ter um filho, e ela não sabia por quê. Eu sabia, mas eu não podia dizer, está entendendo? Mas eu disse a ela, há um tempo para tudo. Você não se preocupe não, que Jesus provê tudo. Quer dizer, quando a gente vê todas essas informações, você sai dali, aí você vai para o campo de pastores. Aí é uma beleza. É uma energia, é uma felicidade que você sente. Ainda hoje os campos de pastores, eles não estão habitados ainda, 2000 anos depois. Aí você começa a ver, aqui nasceu Davi, pastoreou seus rebanhos aqui em Belém, aqui passou Ruth, a Moabita, aqui passou Boaz, aqui passou Isaías, Raquel e Jacó, porque na entrada de Belém está a tumba de Raquel, que eu também visitei. Então, há uma ligação muito forte do que você conhece, ligando com aquele ambiente. Os campos de pastores tem uma igreja, que tem uma forma de tenda, aí dentro tem todos os quadros, e tem um quadro que tem um pastor feliz pulando. Aí você imagina, quem eram os pastores naquela época? Eram as pessoas mais discriminadas, mais sem importância, porque eles viviam somente de cuidar de ovelhas. E foi os primeiros a quem Jesus mandou dizer que ele tinha chegado. Então, ele realmente veio para os simples, para os humildes, para aqueles que não são vaidosos, para aqueles que são puros de coração. Então, são lições assim, umas sobre as outras, que revelam a importância desse momento, dessa época que nós estamos vivendo, que na minha cabeça, eu não vejo o Natal, eu revivo psiquicamente pelo meu trabalho, pelo meu estudo, porque eu tive uma encarnação na Galileia, que já foi outra revelação que eu tive, e se tem um ser nesse planeta que eu sou muito ligado, é Jesus. E o que você acha que, principalmente nesta época, que você disse, a energia fica diferente, a gente é tomado de um sentimento diferente, o que você acha que Jesus espera de nós? Ele espera que cada um devolva a ele o amor que ele sempre devolveu a nós. Porque é tão fácil dizer que Jesus me ama, e que muita gente diz, Jesus te ama, quem não sabe disso? Mas nós amamos Jesus. Ele espera que nós sejamos testemunhos daquilo que ele quer que nós sejamos. Fraternos, dóceis, amigos, servidores. Porque ele deixou várias vezes testemunho e lições de que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E que o verbo do cristão é o verbo servir. Ele quer que nós sejamos servidores. Quem quer ser o maior, seja o servidor de todos, sem privilégio, sem prestígio político. Porque no episódio de Salomé, que pediu para Tiago e João ficar um à direita e outro à esquerda de Jesus, no meio daqueles 12 discípulos, ela chegou como mãe de 2 discípulos de Jesus e disse, olha, eu quero que o senhor coloque um à direita e outro à esquerda. E Jesus disse assim, olha, você não sabe o que você está me pedindo? Não é eu que determino isso, é meu Pai que está nos céus. Eles podem até estar preparados para beber o cálice que eu vou beber. Agora, quanto está à minha direita e à minha esquerda, eu não posso determinar mais o meu Pai. Os outros discípulos ficaram aborrecidos com isso, com o pedido. Quando ela saiu, Jesus reuniu todo mundo, como um bom líder faz, e disse assim, olha pessoal, o reino dos céus
as conquistas do planeta Terra têm sido feitas pelos poderosos, por aqueles que se armam e conquistam pelo ferro, pela força. Mas conosco é diferente. O Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E entre vocês, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então é isso que ele quer de nós. Que nós sejamos realmente representantes autênticos dele. Que não digamos uma coisa aqui e façamos outra ali. Vigiai e orai. Primeiro vigiai, depois é que vem a oração. Isso é vamos dizer assim, da norma evangélica de Jesus. Imbuídos desse sentimento natalino, essa época do ano, as pessoas se doam um pouco mais ao outro, às vezes se engajam em algumas campanhas, né? Tentam de alguma forma ajudar, se reconciliar com aqueles desafetos, né? Principalmente em família, já que no Natal as pessoas se reúnem. Uhum. E muita coisa boa acontece por causa desse sentimento natalino. Mas esse sentimento natalino não dura o ano todo. Que deveria durar. Essa é a nossa proposta. E aí a pergunta que eu faço é, mesmo que por pouco tempo ainda é válido esse... Mas com certeza, qualquer coisa que é feito para que a gente seja mais humano, mais família, né? É válido. E Jesus sempre proporciona isso, né? No momento desse, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas às vezes dizem assim, a gente não escolhe a família, né? A gente escolhe no mundo espiritual. E como escolhe? E por isso que a gente tem que saber que a gente está exatamente no lugar que Jesus colocou. Você não está aqui por acaso, você não é filho do seu pai por acaso e vice-versa. Então, a família é o primeiro traço espiritual, porque a família não é a sanguínea, é a família espiritual, que uns vai, outros vêm, uns ficam aqui cuidando dos que estão lá, depois se inverte, os que estão lá vêm para cuidar dos que ficaram aqui, e Jesus é o grande elo disso tudo. Então, ele é o promotor. Só por comemorarmos a data do nascimento dele, mesmo não sendo, na época, cientificamente, mas a atmosfera do planeta muda. Mas só por estarmos pensando nele, né? Só porque é uma época que se sintoniza mais com ele. Só. Porque a única coisa que ele quer. Jesus fez 3 grandes convites para a humanidade. O primeiro foi aos discípulos. Quando ele diz, segue-me. Mas ele não diz, segue-me acompanhando. Ele, venha após mim. Vir depois de mim é fazendo exatamente aquilo que eu faço. Seguindo os meus passos. Seguindo os meus passos, imitando e realizando aquilo que eu vou ensinando. Esse convite do verbo vir, né? Ralar, arrarei-me, vem caminhando depois de mim para os discípulos. E depois ele tem um convite universal para todos. Voltai as vossas faces para mim, vós que estáis subjugados, sobrecarregado, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, ele diz, por quê? Eu aliviarei a vossa dor. Ele não vai tirar a nossa dor. E o verbo original diz assim, ter H, é o verbo ter calma. Se você está aflito, sobrecarregado, subjugado, infeliz, triste, deprimido, obsediado, não importa. Volte-se para ele. Porque ele não vai tirar, ele não vai realizar o problema que você está passando, que é seu, ele não vai resolver isso para você não, mas ele vai lhe dar calma. Ele vai lhe dar raciocínio e reflexão para você saber que você é de ontem e o que você está passando hoje é uma colheita. E nem sempre a desgraça do presente é uma coisa que permanece.
às vezes a desgraça do presente é muito mais positiva do que a festa que você está comemorando. Porque da dor, da tempestade, sempre vem uma vitória, vem uma bonança. E muitas vezes uma festa, uma comemoração, termina numa situação adversa. Então, o projeto dele é para que a gente esteja sempre amando. E na dificuldade, lembremos-nos dele, que ele está aqui para nos acalmar. Esse é o segundo convite, que é universal, porque ele diz: vinde a mim todos vós. Os discípulos não, eles vem você, escolheu 12. Mas para o voltar em vossas faces é para toda a humanidade, é o convite universal que eu chamo. E o terceiro verbo é interessante, é um verbo para aqueles que já vivem o Evangelho e que amam ele. E curiosamente, ele usou esse verbo quando ele anunciou o Consolador. Porque ele diz assim: se me amais e guardai os meus mandamentos, eu vou ao Pai e rogarei que vos envie um outro Consolador. Por isso que o Espiritismo é tão mal compreendido. Porque o Espiritismo é para quem ama e é para quem realiza os mandamentos de Jesus. Você pode adorar a doutrina, mas se você não ama Jesus e realiza o mandamento dele, você não vai sintonizar com o Consolador. Por isso que muitos se desviam. Porque ainda não estão à altura de receber. Porque esse Consolador, ele ainda não é compreendido pela maioria dos espíritas. Infelizmente. Porque é uma doutrina tão maravilhosa, quando a maioria das pessoas que conhecem o Espiritismo fica, na primeira etapa, fica como quem está apaixonado. Não é? Porque acha que achou o tesouro que estava perdido. Mas para perseverar na doutrina, tem que amar Jesus e realizar os seus mandamentos. Porque senão o Consolador não emplaca com você. Por isso que muitos dizem assim: eu já fui espírita. Não foi. Eu não conheço ex-espírita. Tá certo? Eu conheço alguém que conheceu a doutrina e não entrou nela e nem deixou que ela entrasse nele. Não é porque seja a melhor coisa do mundo, não. É a melhor revelação que Jesus deixou para os que o amam e realizam seus mandamentos. E já que a gente está falando em doutrina e que a gente comentou toda essa mudança do real sentido, né? Que ao longo do tempo foi tomando pelo comércio e tudo mais, e até pela aceitação das pessoas mesmo, né? Fica mais fácil não ter que refletir perante os ensinamentos de Jesus, não ter que se ver como alguém que está na dívida, né? Exatamente, a gente quer entregar tudo para ele. Ele que resolva para mim, e não é. Não é aí, a gente falando com relação à doutrina, que é o Consolador prometido, qual é a postura dos espíritas nessa época? Como é a conduta que a gente deve adotar para, de fato, estar vivenciando o legítimo Natal? Na verdade, eu acho que o espírita, uma época dessa, para o verdadeiro espírita, é uma época redundante. Porque para o espírita, o Natal tem que ser 365 dias. Jesus nasceu nessa data, é comemorado nessa data. Mas se ele nasceu aqui no seu coração, ele continua vivo os 365 dias do ano. Não precisa que a gente espere que no Natal a gente vai amar mais, vai abraçar mais, vai ficar mais solícito. Não, e o espírita não. O espírita tem que viver o Natal 365 dias. A gente, particularmente, você observa as casas espíritas são muito, a grande maioria se preocupa com as chamadas cestas básicas, chovais, né? Auxílios às pessoas o ano todo. Nessa época, o que acontece? Aumenta. Por quê? Porque os comerciantes, os não espíritas, se sensibilizam pelos pedidos dos espíritas, que nessa época eles conseguem mais coisas, mas isso era para ser o ano todo. Não é? Jesus só nasceu agora, em janeiro, fevereiro, ele morre de novo e vai esperar o ano que vem para nascer. Não é possível, o espírito não pode pensar assim. O vigiar e orar tem que estar introjetado nos nossos corações. E
como é que a gente desperta esse sentimento, essa necessidade de vivenciar Jesus todos os dias? Minha filha, isso é um vigiar e orar constante. Eu acho que a minha visão, o cristão e o espírita deve estar sintonizado com Jesus em todos os momentos. Em todas as situações ele tem que perguntar o que Jesus faria. Né? Eu não posso pensar que hoje eu posso fazer alguma coisa errada porque amanhã Jesus vai me perdoar. Não, o espírita não pode ter esse pensamento. A lei de causa e efeito é uma lei adotada, um dos pilares da doutrina, mas está lá no Evangelho. Kardec sabiamente extraiu isso do Evangelho. Está lá em Mateus 16, 28. A cada um será dado segundo suas obras. Muito será cobrado de quem muito foi dado. A questão 627 do Livro dos Espíritos diz assim: depois da revelação espírita, ninguém pode pretestar a ignorância. Você não pode dizer que não foi avisado. Nós espíritas não somos os melhores, nós temos as maiores informações. E como temos as maiores informações, temos a obrigação de ser os melhores. Eu fico às vezes vendo, eu não sou a altura de julgar, mas como eu tenho uma sintonia muito grande com Jesus, muito tempo, às vezes, eu não sei, mas às vezes a impressão que eu tenho é que eu sou fanático. Embora eu seja muito vigilante nisso, que eu não gosto de fanatismo, eu nunca fui submetido a dogma, eu sou um espírita cientista, isso me ajuda muito para que eu tenha a ciência como base racional para que eu não perca aquilo que Kardec coloca na doutrina. A minha fé tem razão. Porque a fé sem razão é fanatismo. Como ciência sem religião é ateísmo. Espiritismo sem ciência é fanatismo. Então, essa ortodoxia, essa pureza superficial, o espírita não precisa disso. Maravilhoso, natural, não precisa disso. O espiritismo é pé no chão, é você construir 24 horas seu caminho para Deus. Porque as pessoas só gostam de se lembrar, de melhorar, ou de voltar, ou de se reequilibrar na dor. Mas Jesus disse que você nem... Kardec diz lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém precisa sofrer para ser feliz. Seria uma incoerência Jesus dizer bem-aventurados os aflitos. Não. Quando ele fala em avante os que sofrem, ou não desiste os que sofrem, é porque o bem sofrer é importante. Às vezes a gente está achando que a coisa não está boa, mas aquele é o momento que Deus jogou você numa banheira, como a mãe joga a criança para dar um banho, que a criança acha que vai morrer, aí começa a chorar, que vai entrar água no ouvido, no nariz, sufocar, e a mãe está ali, ela achando que está recebendo um castigo, mas daqui a pouco a mãe enrola numa toalha, aquece, põe um talquinho, um cheirinho, um perfume, a criança se delicia. Deus faz isso com a gente. O que é importante é você saber por que é que você está na banheira. Se você não sabe, Deus não é injusto, a causa não é injusta, você pode até estar se sentindo injustiçado, mas não existe injustiçado. Cada um colhe o que planta. Então, por esse prisma, eu acho que o espírito tem a melhor receita realmente. E ele não pode oferecer ou ter um comportamento adverso, que não seja compatível com o que Jesus fez. Como é que ele agia? Não é? Jesus foi um homem que egoísmo, orgulho, inveja, não passou nem perto dele. E nós temos essa obrigação de também ser vigilantes, baseado no que ele fez por nós e do que ele nos ensinou. Celestino, para a gente poder finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos espíritas e não espíritas. A gente vive momentos bem conturbados, né? Não só no nosso país, mas no mundo inteiro, de muita violência, de muito desespero, de muito desamor e às vezes muito desencanto pela vida também das pessoas. E esse Natal, eu espero que essa energia, né, do amor, dessa conexão com Jesus seja mais forte a cada momento. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas de Feliz Natal com Jesus. Olha, eu tenho um dos evangelistas que eu mais admiro é João. Porque João foi aquele evangelista que mais sintonizou com Jesus. E ele, dentro no prólogo do seu evangelho, ele mostra que Jesus estava com Deus antes da criação do planeta.
e que toda conspiração do planeta gira em torno da vida. Então nós não podemos nos considerar infelizes, que as coisas não dão certo para mim. Porque quando você aprofunda um pouco o conhecimento, você vai observar que para que você viesse ao planeta, para que você nascesse para os não espíritas ou reencarnasse para os espíritas, você ganhou uma corrida de 400 milhões de participantes. Porque a corrida da fecundação humana são 400 milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. E só um chega. Então, se você está aqui, você foi o campeão. Mas você já nasceu campeão. Então, o que você tem é valorizar a sua vida, porque Deus faz com que a vida tenha valor entre nós exatamente por isso. Porque quem dá essa valorização da vida é o próprio Deus. A ciência está provando que Deus está na própria célula, no núcleo, no DNA, no gene do DNA. Porque as pesquisas científicas já provaram que aquela hélice que forma o DNA no núcleo da célula, ela tem uma sequência numérica. 10, 5, 6, 5. E se você pegar esses números e transferir para o alfabeto hebraico da criação do planeta, como João fala que Jesus estava com Deus lá, esses números substituídos pelas letras do alfabeto dá o nome Yahvé. Nós temos no núcleo do DNA da nossa célula o nome de Deus. E Yahvé é Jesus, porque ele junto com Elohim foi quem nos criou. Então, quando você descobre tudo isso, você não pode ficar triste. Você tem que agradecer a Deus por todos os momentos. Porque nós espíritos não acreditamos em milagre, mas a vida é um milagre, na expressão da palavra. É algo que só justifica por alguém que teve muito amor para fazer, nos colocar na vida. E quando nós relembramos o nascimento daquele que é o promotor, o governador do planeta, Senhor absoluto da nossa vida junto com Deus, a gente tem que agradecer muito. A gente tem que entender que a planificação do amor desse homem por nós é algo que o mínimo que a gente pode fazer é ter muita gratidão com ele. E essa gratidão vai exatamente naquilo que a gente pode oferecer aos outros. Você quer ser feliz? Trabalhe para Jesus. Ame. Sirva. Perdoe. Esse é o momento de que as famílias precisam se congratular. As famílias, quanto mais numerosas, mais dificuldades ela tem. A minha família foi minha primeira sociedade. Mas eu não tive um amigo, um inimigo na minha família. E eu amo a todos indistintamente, porque eles foram aqueles que Jesus me deu para ser professor, convivendo com ele na dificuldade, na quantidade. Que uma família com 27 membros, podia morrer 5 que não fazia falta. Na verdade, não é uma família, uma competição. A minha primeira sociedade foi a minha família. Mas vendo como Jesus provê tudo isso, é uma bênção, gente. O Natal é exatamente isso, é Jesus de volta nos nossos corações. E a doutrina espírita, que mostra esse homem como o maior espírito que já pisou esse planeta, como ser supremo, aquele que junto, como diz João, junto com o Pai, planejou a nossa vida, merece toda a nossa gratidão. E para os espíritas, nenhum espírita pode pensar em decepcionar Jesus. Pelo contrário, testificar, testemunhar e ser sempre aquele que disse que para chegar a entender o Consolador prometido, tinha que amá-lo e realizar os seus mandamentos. Então eu deixo para vocês o meu fraterno, solícito abraço de muita luz, de muita paz, de muito amor, nesta noite ou neste mês que a gente celebra esse grande espírito de luz, que no momento que criou este planeta com Jesus, ninguém sabe quem é quem, por isso que muita gente diz que ele é Deus, porque a luz espiritual do supremo ponto da vida, dizem os cabalistas, que o Raiá, que é o mundo da vida, nele
Deus e Jesus, ninguém sabe distinguir quem é a luz de Deus, quem é a luz de Jesus. Por isso que eles se confundem. Muita gente acha que Jesus é Deus, mas não é. Mas quando ele estava com Deus, ele disse que foi o momento de glória dele. Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha, quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Louvemos o Mestre Jesus. Feliz Natal para todos. Feliz Natal e até o nosso próximo encontro, sábado que vem, às 16 horas, hora local, para mais um Ponto a Ponto. Até lá, gente.